Oi, gente! Ai, a Pro tá com tanta saudade de vocês. Espero que vocês estejam com saudade de mim também, tá bom? A gente vai fazer aqui uma videoaula, embora eu preferisse dar essa aula olhando para a carinha de vocês, dando as broncas, dando beijos, dando abraços, mas como não é possível, vamos à nossa aula de hoje. Vai ser sobre substantivos. Eu sei que vocês são experts em substantivo, mas hoje nós vamos fazer uma coisa mais detalhada, tá bom? Então vamos lá. Você sabe o que é substantivo? Substantivo são todas as coisas, todas as pessoas, os lugares, os sentimentos. Nós, através da nossa língua, da nossa linguagem, nós começamos a dar nomes aos seres, ou seja, nós atribuímos nomes a tudo que existe, ou que existe de verdade na natureza, ou aquilo que é produto da nossa imaginação, ok? Em língua portuguesa, o nome dessas coisas nós dizemos que é substantivo. E nada mais é classe de palavras que nomeia os seres. E esses seres podem ser pessoas, lugares, ações, sentimentos, objetos. Agora, o que é muito importante para que você entenda é que os substantivos possuem uma classificação. E é exatamente sobre isso que a Pro quer falar com vocês agora, nessa videoaula. Como eu posso classificar esses substantivos? Como eu posso entender quais são as características importantes de cada classificação? Bora lá! Presta atenção agora, hein? Muita atenção! Me ouça! Olha aí no PowerPoint, ok? Nós podemos classificar os substantivos através de 4 ideias. Vamos lá! O substantivo pode ser simples ou composto, ele pode ser próprio ou comum, concreto ou abstrato, ou primitivo e derivado. Entenderam? São dessas 4 formas que a gente classifica os substantivos para podermos entender qual é o grupo e qual é a classificação dele, que grupo ele pertence. Vamos então falar de cada uma dessa classificação com um pouco mais de detalhe. Os primeiros, né? Substantivo concreto e abstrato. Vamos começar a definir o que é um substantivo abstrato. Sabe por quê? Porque se a gente definir o que é o substantivo abstrato, a partir dele eu consigo definir o concreto com mais facilidade. Vamos lá. Olha, substantivo abstrato é aquele que não tem existência própria. É um substantivo que, para ele existir, ele depende de outro substantivo ou de outro ser. Depende de outros, né? Ele não tem existência em si mesmo, ou seja, ele só existe em outro ser. Quer ver um exemplo? Os sentimentos, por exemplo, ele só existe em um outro ser. Ele não existe em si próprio, não existem sozinhos. Então, quando eu falo, por exemplo, felicidade, a felicidade é o nome que se dá a um sentimento. É um substantivo, é o nome que eu dou para um sentimento, só que eu digo que a felicidade é um substantivo abstrato. Mas por que ele é abstrato? Não é só porque você não pode ver ou tocar, não é isso. Eu digo que ele é um substantivo abstrato porque ele existe a partir de outra pessoa, de outro ser. Ele existe em outro ser somente. Portanto, não existe felicidade se não houver um substantivo, um outro substantivo, uma pessoa que sente a felicidade. Você percebeu que ele, para existir, tem que estar dentro de outro substantivo. E qual é esse outro substantivo que ela tem que estar dentro? É o substantivo concreto, a pessoa ou o bichinho. Então, a partir daí nós vamos saber o que é substantivo concreto. É aquele que tem existência própria, que não precisa de outro ser para existir. Por exemplo, se eu falo de casa, eu falo de algo que existe, um ser que tem existência própria.
Se eu falo de lápis, é um substantivo concreto, porque ele existe em si mesmo. Então agora eu vou dar alguns exemplos de substantivos abstratos para você. Coragem, ética, amor, ciúme, medo. Todos esses são substantivos abstratos, porque eles só existem se ele tiver alguém para senti-lo, se tiver um outro ser apenas para sentir. Entenderam? Exemplos de substantivo concreto. Olha, lápis, Giovanni, Karina. Estes são substantivos concretos, porque eles possuem existência em si mesmo. Não dependem de outros seres para existir. Tá tudo bem até aqui, gente? Ficou claro para vocês? Eu espero que vocês estejam entendendo. Vamos para a próxima classificação. Substantivo comum e substantivo próprio. O substantivo comum são aqueles da mesma espécie, são seres da mesma espécie. Por exemplo, eu digo escola. Quando eu digo escola, eu estou dizendo qualquer escola. Pode ser a nossa, pode ser uma outra, pode ser a outra do outro lado da rua. Quando eu falo país, eu estou me referindo a qualquer país. Tanto faz, qualquer país. Se eu falo menino, eu estou me referindo a qualquer menino. Eu não estou me referindo a um determinado menino. Agora, o substantivo próprio refere-se a um ser único, específico. Ele não fala de um grupo de seres. Ele está tratando de um ser somente, aquele ser específico. Por exemplo, Colégio Adventista de São José dos Campos. Não é uma escola qualquer, é a nossa escola. Entenderam? Se eu digo assim, João Vitor, eu estou me referindo ao nosso João Vitor, colega de classe. Eu não estou me referindo a um qualquer outro menino. Se eu digo Brasil, eu estou me referindo ao meu país. É um substantivo próprio. Se eu falo São José dos Campos, é a nossa cidade. Cidade pode existir várias, mas São José dos Campos é a nossa cidade. Um substantivo próprio. Ok? Eu espero, meus amores, que vocês estejam entendendo tudo, tá bom? A Pro vai deixar uma dica para vocês agora. Assim, como definir o substantivo próprio e comum? Você precisa ver todo o contexto do que você está lendo. Digamos que você está lendo um texto e lá diz assim, o leão é carnívoro. A palavra leão é um substantivo comum, porque ela está se referindo a qualquer leão da classe dos carnívoros. Mas se você ler o leão foi um grande goleiro, na outra frase, leão era um substantivo comum, mas nessa frase, o leão foi um grande goleiro, você está se referindo ao substantivo próprio, porque leão é o nome de um grande goleiro, porque o nome dele é Emerson Leão. Foi jogador da seleção brasileira, do Palmeiras, do glorioso Corinthians. Então, Leão é o nome de uma pessoa. Portanto, nesse caso, ele passa a ser um substantivo próprio, ok? Porque ele não está se referindo a uma classe de animal, ele está se referindo a uma pessoa, a um ser, ok? Agora vamos ver substantivo simples e composto. Esse aqui eu acho que é o mais fácil de todos e você já aprendeu. Vamos lá refrescar nossa memória. O substantivo simples é aquele que tem um único núcleo da palavra. Então, se eu falo celular, relógio, flor, todos são substantivos simples, porque ele vem de um único núcleo. Mas o composto tem mais de um núcleo. Ele pode ter 2 ou mais núcleos. Por exemplo, guarda-chuva, beija-flor, pé de moleque, dente de leão. Fácil, né? E você já sabia disso, tenho certeza. Agora, nós vamos ver o primitivo e o derivado. Também simples, tá? Olha, nós temos que começar, para ficar bem mais fácil,
a falar sobre o substantivo derivado. Mas por que temos que começar pelo derivado? Porque se a gente conseguir definir o derivado, logo nós vamos matar a charada de qual é o primitivo. Quer ver só? Se eu falar para você, por exemplo, livraria, ele é derivado. E qual é o primitivo de livraria? Muito bem, livro. Se eu falar, por exemplo, pedreira, esse é o derivado. Qual seria o primitivo? Muito bem, pedra. Vamos lá. Tá fácil e vocês são craques, ok? Livraria é derivado de livro. E o livro é o substantivo primitivo. Tudo bem? Conseguiram entender direitinho? Conseguiram compreender que primitivo é aquele que dá origem? Se você fala assim, chave. Chave é um substantivo primitivo. E qual é o derivado? Chaveiro. Se você diz chuva, qual que pode ser o derivado? Chuveiro, chuvisco. É bem simples. Vocês sabem muito. Eu sei que sabem. Vocês são craques, são feras. Grave bem isso agora na sua memória. Abra a cabecinha, deixa a memória RAM funcionar e vamos lá. Primitivo é aquele que dá origem a outros substantivos. Derivado é aquele que se origina de outros substantivos. Ficou claro? Então tá bom. Quero ver depois se vocês vão me dizer que aprenderam, hein? Agora vamos lá à última classificação, que são os substantivos coletivos. O coletivo também é fácil, porque ele é aquele que dá nome a um grupo maior de seres. Por exemplo, abelha. O coletivo é enxame. Se eu digo, ali tem uma abelha, duas abelhas. Agora, se tem um grupo bem grande de abelhas, aí eu vou dizer, ali tem um enxame. Por exemplo, eu olho lá no porto e aí eu vejo 2 navios ou 3. Aí eu digo, olha, 3 navios. Mas se tiver vários navios, se tiverem vários navios, o que eu vou dizer? Ali naquele porto tem uma esquadra. Porque esquadra é um conjunto de navios. Se eu olho da minha janela e eu vejo algumas pessoas, aí eu digo, olha, ali embaixo tem algumas pessoas. Mas se for um monte de pessoas, várias pessoas, eu digo, nossa, tem uma multidão ali fora. Entenderam a diferença? A Pro vai deixar para vocês lá no Eclass, na nossa plataforma, uma tabela com vários substantivos coletivos para vocês escreverem, guardarem, colar no caderno, porque quanto mais a gente lê, mais a gente escreve, mais a gente aprende. E aí vai ser mais difícil de esquecer, tá bom? Essa matéria que vocês fizeram é bastante importante, mas para a próxima aula nós vamos fazer, depois das férias, nós vamos fazer uma aula sobre flexões do substantivo. Nós vamos aprender como que se flexiona o substantivo, tá bom? Essa aula da classificação foi uma recapitulação para você lembrar bastante do que já aprendemos e para você aprender flexões de substantivo depois bem mais fácil. Um beijo para vocês, muita saudade e não se esqueçam, fiquem em casa, lave sempre as mãozinhas e um beijo bem gostoso da Pro. Amo vocês!